Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Janine, professora de Linguagens da Rede Cromos de Ensino, e estou aqui para conversar com vocês sobre a Redação Enem de 2019. Tema sensacional, estou junto com essa equipe sensacional também de redação, revisores de texto. Meu nome é Larissa, eu sou Carol, Felipe e Pedro. Ótimo, lindos, maravilhosos, sensacionais. Eu estou muito feliz porque a gente trabalhou o tema de redação relacionado a exatamente assim, né, esse produto cultural, cinema, porque a gente conversou sobre a democratização do acesso à cultura na proposta 27 do Mural, e eu gostaria de lembrar que esses nossos colegas trabalharam com vocês bastante, puxando a orelha, revisando o texto. Foi muito legal as discussões que vocês fizeram nessa reta final, porque a proposta de Impasses para a Democratização do Acesso à Cultura no Brasil foi publicada na primeira semana de outubro, então você já está ligado. Bom, sobre esse tema especificamente, é importante a gente ressaltar que ele não é um problema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil não é problemático. Então você puxa a problematização, você já aprendeu. Quando eu falo de impasses relacionados a essa democratização, a gente precisa enumerar. Mas no primeiro momento, vamos pensar sobre a possibilidade de abordagem desse tema aqui a partir das estruturas temáticas. Lembra que eu conversei com vocês em sala de aula? Eu falei assim, gente, bateu o olho no tema, a primeira coisa que vai procurar o eixo temático. O eixo temático não está explícito aqui. O nosso eixo temático é cultura. Cinema é um tipo de cultura, então o cinema é o nosso assunto, é o nosso foco. É um tipo de expressão cultural da nossa sociedade voltada à indústria e à tecnologia. Então é importante a gente saber disso também. Outra coisa importante, a gente precisa falar do acesso ao cinema. Quais são os empecilhos para o acesso ao cinema num contexto bem específico que é no Brasil? Professora, eu poderia comparar o Brasil em relação a essa questão com outros países? Pode, tranquilo, desde que você lembre. Fale sobre o Brasil, fale sobre o outro lugar, considerando os contextos de abordagem. Além disso, é importante ressaltar a democratização como um importante delimitador, porque é o seguinte, quando eu falo de democracia, a gente está falando de política, eu falei que política ia cair na sua prova. Ótimo. É importante você pensar que no artigo 215 da nossa Constituição Cidadã, a gente tem a garantia ali, pelo menos no papel, a garantia do direito ao acesso à cultura. Então, os direitos culturais estão previstos na nossa Constituição Cidadã. E lembre, nossa Constituição Cidadã foi formulada no processo de redemocratização do Brasil, 1988, por isso que eu chamo ela de Constituição Cidadã. Então é importante você lembrar disso. Professora, eu poderia problematizar essa questão de que na Constituição está previsto, mas na prática isso não acontece? Show de bola, você já aprendeu a fazer isso, você pode levar para sua prova. Bom, agora a gente vai conversar sobre outros aspectos. Uma introdução possível seria você problematizar a Constituição, mas existe uma outra abordagem possível também. E aí não é comigo mais, é com a Carol que você vai conversar. Então, pessoal, uma outra ideia que a gente gostaria de salientar, de fazer um recorte para vocês, que vocês poderiam destacar a importância do cinema, fazendo uma alusão histórica a esse contexto de produção cinematográfica. E aí a gente tem a ideia de trabalhar como que o cinema ele pode ser um mecanismo para a gente pensar de forma crítica a sociedade. E como que você poderia fazer isso? Você poderia trazer o exemplo aí do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e você poderia mostrar que nesse filme o Chaplin ele vai mostrar ali as condições dos trabalhadores de forma crítica no contexto da segunda revolução industrial. Então seria show de bola para você já mostrar a importância dessa democratização para o desenvolvimento do pensamento crítico no Brasil. Belezinha? Tranquilinho. Ótimo. Agora, partindo para o desenvolvimento, a gente pode adotar, por exemplo, uma estratégia de contraposição, né? De falar de aspectos positivos relacionados a essa democratização, para depois introduzir aspectos negativos. Dentre os aspectos positivos, a gente pode citar o Vale Cultura, que foi uma lei sancionada em 2012 e que ela pressupõe um vale de R$ 50 mensais
para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, né? Para que esse trabalhador gaste ou invista esse dinheiro em cultura. E aí cabe também a questão do cinema. A gente tem outras iniciativas locais, privadas, por exemplo, aqui em BH, a Fundação Clóvis Salgado oferece festivais de curtas lá dentro do Palácio da Liberdade, do Palácio das Artes, na verdade. E esse tipo de acontecimento tem também em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Então, são pontos positivos que você pode levantar, demonstrando que o próprio governo e a iniciativa privada já estão ligados nesse contexto e já incentivam, em alguma medida, essa questão. Um recorte negativo a respeito do tema, que a gente poderia falar sobre a dificuldade da democratização do acesso ao cinema, é a desigualdade regional. O Superministério da Cidadania divulgou dados a respeito disso e nós podemos perceber que a porcentagem da população de cada estado que tem acesso ao cinema na sua cidade, por exemplo, no Distrito Federal é 100%, Rio de Janeiro 80% e São Paulo 78%. Em contrapartida, no Tocantins apenas 25% da população tem cinema na sua cidade, no Piauí 30% e no Pará 35%. Então fica muito marcado esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, em contrapartida a esses outros, existe uma disparidade econômica e uma disparidade no que diz respeito à região onde esses estados estão localizados. Outro dado colocado pelo Subministério da Cidadania é a respeito das 30 cidades com o maior número de salas de cinema a cada 100 mil habitantes. Dessas 30 cidades, apenas uma é do Nordeste, Sobral, no Ceará. Todas as outras são do Sul e do Sudeste. Então, por que será que no Nordeste apenas uma e no Norte nenhuma? São questões a serem refletidas e serem colocadas como um empecilho de democratização do cinema. Nós podemos dizer, então, que tem uma centralização dessas salas e que o ideal, até puxando já para uma possível proposta de intervenção, seria a descentralização para promover essa democratização do acesso. Perfeito. Então, com relação à conclusão, a gente elaborou 2 possíveis propostas de intervenção e a primeira seria feita pelo agente Superministério da Cidadania, a partir do órgão responsável pela cultura. A ação seria, então, exatamente como o Felipe falou, que é garantir uma distribuição mais homogênea das salas de cinema no país e com um foco, na verdade, nas regiões Norte e Nordeste. Isso poderia ser usado como detalhamento, que essa informação também está no texto 4 motivador da proposta do Enem. E isso seria feito por meio de parcerias público-privadas com essas empresas de cinema. E o objetivo seria, então, assegurar um maior acesso ao cinema e, consequentemente, possibilitar um desenvolvimento de senso crítico, assim como a Carol mencionou na introdução. Uma outra possibilidade seria também, pelo mesmo agente, Superministério da Cidadania, a partir do órgão responsável pela cultura no Brasil, a criação do Vale Cinema, que, como o Pedro mencionou anteriormente, a gente tem o Vale Cultura. Então você poderia até usar isso como um detalhamento, né? Criação de um Vale Cinema aos moldes do Vale Cultura, para ser mais específico, né? E o objetivo, então, seria garantir o acesso a essa produção cultural específica que é o cinema. E o meio seria por meio do redirecionamento do PIB, Adoro! da parcela do PIB, assim como vocês já fizeram várias propostas desse modelo, né? Acho que vocês estariam super preparados. Olha, tô fazendo um panorama aqui para finalizar. Eu acredito, assim, demais que você, né, que estudou com a gente, que fez as propostas do mural bonitinho, foi na monitoria, tirou todas as suas dúvidas, fez tudo que tinha que ser feito. Meu amor, você pode ter certeza que você está mais do que preparado, porque quem estuda no Cronos está preparado demais. Então, assim, com tranquilidade no coração, a gente, né, deu esse panorama e nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho a respeito mais sobre as abordagens dessa proposta de redação, que é linda demais, que a gente adorou. Espero que você esteja em paz também para abordar aquilo que você pensou, se caísse cultura, né? Então, beijinho no seu coração, que dê tudo certo pra você. Boa E sorte. o Mil, ó, vem pra gente. Tchau. Tchau!